Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Loja MAP, a tradição de Barretos. Memorial Jardim das Oliveiras, planos acessíveis à sua família. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado. Aço Norte, tudo em aço e ferro. E Fórmula e Companhia, saúde e economia todos os dias. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e em seguida apresentaremos o nosso convidado de hoje. Melhor do que contar com a melhor cobertura é a certeza de ter um plano que vai além da saúde. Santa Casa Saúde, qualidade que é referência regional, sempre cuidando de você e sua família em primeiro plano. Hospital próprio, farmácia para conveniados, plano odontológico, espaço reabilitação, entretenimento e muito mais. Mais que um convênio, um novo estilo de vida. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. 3321-7400. Quer curtir a Festa do Peão de graça? Então curta o Alto Posto Berrantão. Isso mesmo! Deixe o seu recado no Facebook do Sol Salvador. Curta a página do Berrantão e pronto! Você concorre a um pacote da Festa do Peão. Ou consuma no Alto Posto Berrantão, preencha o cupom e concorra a outro pacote. Serão sorteados 2 pacotes para a festa. Participe! Quer curtir a Festa do Peão de graça? Curta o Berrantão! Loja MAP, a maior variedade de chapéus da região. Grande estoque de cintos de couro, carteiras, artigos de viagem como malas, pastas e sacolas. Artigos para tapeçaria e seção de selaria, como celas e seus complementos. Venha nos fazer uma visita e conhecer a nossa enorme variedade de produtos. Avenida 25, esquina da 32, fones 3322-4351 e 3322-7332. Loja MAP. O Memorial Jardim das Oliveiras e a Funerária Memorial estão preparados para oferecer uma completa segurança para os momentos de óbito. Com participação incrivelmente pequena, toda a sua família terá direito aos planos do memorial. Ligue 3322-0606. Atendimento 24 horas e faça seu plano. Liceu Tec, Escola de Formação Profissional Técnica, o caminho mais curto para sua inserção no mercado de trabalho com ótimos salários. Matrículas abertas para turmas de 2015. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado. Liceu Tec! Aço Norte, empresa especializada em materiais para serralheria e indústria. Comercializa calhas galvanizadas até 7 metros e acessórios em geral. Agora, fabricando telhas de aço para coberturas residenciais, comerciais e industriais. Aço Norte, Rua 10, 0462, telefone 3322-7417. Fórmula e Companhia, saúde e economia todos os dias. Fórmula e Companhia, farmácia de manipulação, uma fórmula de total confiança. Fórmula e Companhia, Barretos, Guaraci e Altair. Hoje nós temos o imenso prazer de trazer ao programa novamente o Dr. José Henrique de Freitas, ex-promotor, não sei nem se podemos falar ex-promotor, eu trouxe aqui um promotor também, ele disse que não é ex-promotor, é promotor em... Aposentado. Aposentado, não, ele falou até outro termo, nem aposentado.
Foi até o Evaristinho, que foi promotor lá em Jataí. Sei. Dr. José Henrique de Freitas é membro da Academia Barretense de Cultura, foi também âncora de um programa muito badalado aqui na TV Barretos no passado. Os mais antigos se lembram, não precisa ser muito antigo também não, chama Tirando a Limpo, né? Ficou muitos anos no ar, foi um programa muito bem recebido pela população de Barretos. Dr. José Henrique de Freitas também, recentemente, fez palestras sobre o grande poeta Fernando Pessoa e o grande poeta gaúcho também, Mário Quintana. Nós vamos falar sobre Fernando Pessoa, sobre Mário Quintana, vamos abordar muitos assuntos da atualidade, tipo essa operação Lava Jato, atuação do Ministério Público, enfim, vamos focar muito as suas opiniões com respeito também se ele é a favor ou não da diminuição da maioridade penal de 18 para 16 anos. Doutor José Henrique de Freitas, novamente, muito prazer em recebê-lo no programa Quero Saber de hoje. O prazer é meu, sempre bom a gente retornar aqui para rever os amigos. Isso. E é bom também que o telespectador o veja novamente, porque na época do Tirando a Limpo era uma audiência muito boa, né? O nosso câmara aqui, o Jorge Metzner também, que foi o seu câmara na época também, tá, né? Aqui, olha. Que beleza, coisa muito bonita. Doutor José Henrique, rapidamente, o senhor nasceu em Guaíra, Santana dos Olhos d'Água. Santana dos Olhos d'Água, nem foi Guaíra, porque o senhor morou muito. Maravilhoso, Santana, né? Onde fica isso? Hoje, depois um sujeito mudou o nome para Ipuã. É mesmo? Né? Ipuã tinha esse nome? Pô, que nome bonito. Lindo nome, Santana dos Olhos d'Água, né? Em Ribeirão Preto. E no seu registro está Ipuã ou Santana? Ipuã, já era Ipuã. Já. Foi uma febre de nacionalismo exagerado. É um nome indígena, Ipuã. Então, esse nacionalismo exagerado fez com que vários municípios, inclusive Guaíra também, Guaíra era São Sebastião da Corredeira, Ituverava, Igarapava, tudo isso aí tinha outros nomes e mudaram tudo para nomes indígenas, né? Da língua indígena. Uma febre nacionalista. Mas algumas vezes é exagero, né? Exagero. E o senhor fez todo o curso primário lá em Santana, como é que é? Santana dos Olhos d'Água. Né? O senhor mudou para lá, tinha que ano? Eu nasci lá, né, em Santana, e fiz lá uma parte do primário. Que era o grupo, né? E depois fiz o resto em Guaíra, e ginásio em Guaíra, até 59 eu terminei. Seus pais mudaram para Guaíra, então? Sim, meu pai mudou para Guaíra, e em 59 eu terminei o ginásio, e na época Guaíra não tinha nem colegial, nem científico, nem nada. Aí eu me mudei para... Meu pai ficou em Guaíra, porque ele tinha alguns compromissos, arrendavam as terras aí, e eu fui para São Joaquim da Barra, fiz lá 2 anos de científico, né? Sim. E depois eu fiz o terceiro científico em Ribeirão, e ali em Ribeirão, nessa fase, já era 61, 62, eu comecei a fazer política estudantil, fiquei 3 anos sem estudar. Só fazendo política estudantil? Ali em acaba atrapalhando a vida do cidadão muitas vezes, né? 3 anos... Atrapalhou. Eu entrei na AP, que naquela época era... Porque eu fui por uma república que foi fundada por padres. Sim. Padres ligados aos padres. Ação Popular, né? Ação Popular. E a Ação Popular foi fundada por padres em Belo Horizonte. Sim. E a minha república, apesar de... Era uma república numa casa muito grande, e eram padres que fundaram a república de Ribeirão Preto, mas ligado a esses padres. E eu sofri essa influência e entrei na AP. Mas até no ponto em que ela estava na clandestinidade, toda essa coisa toda. Mas... depois de 64, depois do golpe, tudo que 68, se não me engano, não me falha a memória, houve uma divisão na AP. Um pessoal da AP queria ir para a luta armada e outro não. Então, eu nunca fui partidário de luta armada, nunca participei de nada nesse sentido. Era um AP tranquilo, né? Era um AP que era paz, um né? apelo em prol das causas sociais. Sim. Era isso. Então não tinha nada de... Mas só que para o militar, na época, era tudo comunista e tudo perigoso. Tudo subversivo, né?
Você não podia ser contra o militar, que era subversivo. Era subversivo. Você não podia ter ideia própria. Minha república foi invadida no dia 1º de abril e dois da minha república, a minha sorte é que eu não era nenhum líder, e 2 da minha república foram presos e torturados. Ah, é? Da minha república. O senhor não estava na república na hora? Estava. No dia que foi invadido, é igual essas cenas de filmes aí, tudo com metralhadora, mandou a gente encostar tudo na parede, e os 2 não estavam lá, estavam estudando. Eram 2 estudantes de medicina, os 2 de medicina, um de medicina e um outro assistente social, que foram presos e torturados. E aí invadiram lá os livros, pegavam os livros, tudo quanto é livro, essa piada de que se o livro tinha capa vermelha, também pegava. Também pegavam, né? Tinha tudo isso também, né? Tinha. E aconteceu um caso gozadíssimo na minha república, que no mesmo quarto morava o Palaveri, que era o estudante de medicina, que depois foi preso, que era militante mesmo, que não era comunista coisa nenhuma, o Palaveri, a gente conhecia ele. Muito humilde, filho do coveiro de Sertãozinho. O Palaveri está vivo até hoje, é médico, mora em Pirassununga, Piracicaba. E ele morava junto com um estudante muito rico naquela época. E o estudante rico tinha recebido um dinheiro da mãe para trocar o carro, era um Volkswagen. O mais rico na época tinha um Volkswagen. Um Volkswagen. Nós éramos em 30, tinha só 2 que tinha carro, né? Mas 2 ricos. Né? O resto era tudo de busão, de ônibus mesmo. E aí esse sujeito era um gozador, ele gostava de fazer isso para tirar sarro na gente. E ele falava, vocês são pobres, né? Ele era o único na República que tinha chambre. Ele tinha aquele roupão com as iniciais dele. Ele era rico. E ele levou o dinheiro para a República, tirou do banco, levou e pôs numa caixinha e mostrava para a turma, vocês nunca viram dinheiro aqui, ó. Dinheiro é isso. E no dia... A polícia chegou lá num quarto de estudante, dinheiro, você precisava ver, eu ouvi. É para financiar o contragolpe, né? O dinheiro de Moscou. O dinheiro de Moscou. Um outro falou, não, esse pessoal aqui é ligado a Cuba. Que Cuba, que Moscou, a China, né? Mas aí prenderam o Palaveri, porque foi no quarto dele que foi achado o dinheiro, onde você viu numa república de estudante. Ter tanto dinheiro assim na época? Era uma troca de carro, né? E eu sei que prenderam. E pegaram o dinheiro também. Pegaram o dinheiro, tudo. E o outro rapaz e o rico? Então, o dono do dinheiro, né? A República chegou e falou, olha, ele está preso e você tem que ir lá explicar. Ele falou, eu não vou de jeito nenhum. Ué, mas e o dinheiro? Eu perco o dinheiro. Aí a turma reuniu e falou assim... Mas o cara queria ir lá. A turma falou, isso em Ribeirão Preto. Estava preso ali na rua Marechal Deodoro. Na Marechal Deodoro com a Alves Cabral. Alves Cabral não. Bom... com a Marcondes Salgado, se não me engano. Aí a turma reuniu, e esse cara tinha 2 metros de altura, o Serjão, esse rico. E a turma falou, olha, nós vamos fazer o seguinte, você é grande, mas nós vamos juntar e bater em você e te levar lá na marra. O que você quer, apanhar? Eu falei, não, deixa eu chamar meu advogado, minha mãe. E aí, no outro dia, advogados com carro, tudo lá, para explicar que o dinheiro não era. Mas o Palaveri ficou preso. E afinal de contas, acabou recuperando o dinheiro? Eu não me lembro desse detalhe, mas acho que não recuperou, só bem depois. Porque o Palaveri, nessa altura, ele foi torturado ali. E aquele negócio é um dinheiro que estava vinculado a um processo criminal, então exatamente, só no final. Né? Só no final. E aí nós nos revezávamos na República com muito medo, e para levar roupa para eles que estavam presos lá, os 2, né? Levar alguma comida diferente, tudo. Mas o Palaveri, coitado, levou choque em chão molhado numa cadeira e levou choques nos testículos, né? Para todo lugar. Foi torturado, Mas isso faz parte da vivência. Eu tive muita sorte. Depois eu escapei de uma lá, que nós ficamos presos na catedral, mas eu consegui sair. E depois aí eu entrei na faculdade de Direito. Em Uberaba, na Faculdade de Direito de Uberaba. E me formei, comecei a advogar em Guaíra, né, e em 77 eu prestei o concurso. Depois de quantos anos de advocacia? Eu advoguei mesmo, só vivendo da advocacia em Guaíra, 6 anos.
Por isso que o senhor deu um belo promotor, porque teve a experiência da advocacia. Foi isso, me ajudou demais. Porque a pessoa que sai da faculdade e faz concurso para a magistratura ou para o Ministério Público, não pega aquela experiência importante, né? É diferente. É diferente, É né? diferente. Não sente a agrura do advogado, muitas vezes não entende o drama que tem a classe. E me ajudou até no concurso. A minha vivência como advogado, que a gente trabalhava no dia a dia, me ajudou até no concurso. Eu me vi apertado lá e eu lembrei de um caso e me virei isso no exame oral para o Ministério Público. Então essa vivência foi muito boa. A sua primeira comarca foi onde? Como promotor substituto? Bebedouro. Bebedouro. E depois já veio para cá, não? Não. Bebedouro aí, né? Você começa, naquela época era comarca de primeira, comarca de segunda, e comarca terceira. Hoje já não é assim mais. Hoje já não é. Hoje a comarca é especial, né? É inicial, intermediária e final. Final. Inicial, intermediário e final. E aí eu fui para Patrocínio Paulista, uma cidade maravilhosa, 10 mil habitantes, um clima 1000 metros de altura, um clima maravilhoso, beleza, um silêncio que era uma coisa. Não dava nem processo, nada. O processo que dava era gente de fora. Era de fora. E com isso eu oscilei muito em Franca, porque Franca sempre precisando de gente, né? E era pertinho, 15 quilômetros. Primeira Franca, primeiro Patrocínio Paulista, depois que eu fui titular, depois eu passei para Igarapava e depois para Barretos. Sim. E Barretos o senhor ficou quantos anos, doutor? Barretos eu vim para cá em 83 até 96, 23 anos. 23 anos, né? 23 anos. E já virou um barretense, né? Mora aqui, já não sai mais. Eu não quis. Eu tive oportunidade, eu gosto muito de Ribeirão Preto. É uma cidade, como eu disse, eu morei lá, estudei lá. É uma bela cidade, Ribeirão Preto. É uma bela cidade. Eu gosto de Ribeirão. Minha mulher também gosta muito, a Regina, gosta muito de Ribeirão. Mas eu tive oportunidade para ir para Ribeirão. Mas eu já tinha raízes aqui. Então, eu sempre preferi ficar por aqui. É uma cidade mais tranquila. Quando quiser, dá um pulinho em Ribeirão Preto, mata a saudade, fica lá 2 dias tranquilo, né? Isso é que é importante. É que nem o barretense. Quando quer São Paulo, ir para São Paulo, quer assistir teatro, cinema, vai lá em São Paulo, fica 2 dias, tá bom demais da conta, não pega eternamente aquele trânsito, né? Louco de São Paulo. Mas vamos então abrir o primeiro intervalo para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltaremos com o programa Quero Saber, hoje trazendo o ex-promotor de justiça e membro da Academia Barretense de Cultura, Dr. José Henrique de Freitas. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o Dr. José Henrique de Freitas, ex-promotor de justiça. Doutor Zé Henrique, algum caso assim curioso que o senhor possa contar para a gente durante o seu exercício na promotoria? Muitos casos. É uma coisa interessante. O promotor, o juiz, depende um pouco de vivência. E eu estava na minha comarca de Igarapava e já tinha, 81, eu já tinha lá meus 5, 6 anos de promotoria e mais uns 6 anos de advocacia, como eu expliquei. E chegou um juiz novo, mas um juiz inteligente, ele tinha muito diálogo, perguntava muita coisa para mim da prática, né? E há muitas piadas sobre isso, sobre prática, o senhor mesmo já deve ter ouvido muitas. Mas pode contar, não tem problema, mas é bacana isso, se lembrar alguma coisa. Teve um juiz que foi para uma cidadezinha e ele nunca divulgou, ele não tinha muita experiência. E ele chegou, e cidade pequena, é aquela coisa, né? O juiz está na casa dele lá, o oficial de justiça vai lá, ninguém não respeita nada disso, é um costume. E o juiz estava lá ainda de manhã e chegou lá o oficial de justiça e deu lá para ele despachar. E aí ele falou, o senhor espera lá no alpendre, né? E o oficial de justiça ficou lá. E ele chegou e pegou, olhou, falou, mas o que eu vou fazer aqui, né? Ele tinha estudado, passou num concurso difícil. Mas a prática é outra coisa. Esse negócio aqui, eu nunca vi isso, o que eu vou fazer aqui, o que eu tenho que pôr aqui, né? E naquela dúvida,
consulta livre, consulta aquilo, e o oficial de justiça esperando. Né? E o tempo passando, e ele não achava o que é que ele tinha que fazer, né, com aquele processo. Aí, a sorte é que passa um outro na rua e falou, chamou o oficial de justiça, o que você está fazendo aí, rapaz? Vai trabalhar, tal. Ele falou, não, estou esperando aqui o compra-se do juiz. Ele na hora, compra-se. Mas é verdade. Compra, é verdade. É uma coisa... Compra-se. Salvou, né? Salvou. Então, mas a gente precisa ter bom senso, muitas vezes. Precisa ter bom senso e você não pode ser assim tapado, né? Mas o caso de Igarapava, que foi muito interessante, é que um dia o juiz chegou lá, esse que era mais novo que eu, e eu não era tão velho, mas era mais velho que ele. E ele falou para mim, olha, eu estou com um problemão aí, eu não sei como é que nós vamos fazer. E você funciona no processo. Eu falei, o que é? Ele falou, olha, é um caso de duas crianças que foram trocadas da maternidade, e esse processo foi para cá, foi para São Paulo, e São Paulo, depois de 10 anos, Nossa, muito tempo. Depois de 10 anos, mandou voltar, e o tribunal mandou destrocar, né? Mandou passar uma criança para outra tal. Ele falou, o que eu faço? Eu falei, olha, vamos chamar os pais, em primeiro lugar, os pais, né? Chamamos os dois casais, né? Sem as crianças. E os dois casais falaram, não queremos trocar, é nosso filho e não pelo era amor filho de Deus. E não era. Era o filho do outro, trocaram. Sei, né? E eles não quiseram, nenhum nem outro. Falaram, não, eu fico com ele, é meu filho, pelo amor de Deus, não faz também, isso. O outro tal, casal, né? mesmo. E tá bom. Aí o juiz falou, o que nós vamos fazer? Eu falei, vamos destrocar. Ele falou, não, você não viu a tragédia que vai ser? Eu falei, rapaz, faz audiência, tudo fala que devolveu um para o outro e pronto. Eu assino, você assina e acabou. E ele falou, olha, eu falei, olha o quê? Quem é que vai mexer nisso aí? Né? Nós vamos provocar duas tragédias. Não só nos pais, mas as crianças, né? A criança, o trauma da criança. Eu vou viver agora com uma pessoa desconhecida, né? E ter que chamar de pai, e sendo que o meu pai está lá na outra casa, num outro lugar. Em outro lugar, né? E aí ele falou, olha, você acha que não isso dá... vai dar um pepino depois? Eu falei, não vai dar pepino, não tem recurso, ninguém vai voltar mais nisso, ninguém vai mexer nisso. E fizemos a audiência. E está até hoje tranquilo, né? Até hoje, isso aí faz, né, quantos anos? 80? Faz quase 50 anos quase, 40 anos. Mas você vê, foi uma coisa de bom senso. Altamente. Um bom senso extraordinário, né, doutor? Mas foi preciso muita coragem. Coragem para fazer. E foi a experiência do senhor que fez. O juiz já ficou meio medroso, né? Ele estava num drama, porque ele primeiro tinha que obedecer à ordem do tribunal. E segundo, era aquele drama que ele viu que se ele devolvesse a criança para o verdadeiro pai, o pai biológico, né, ia ser uma tragédia. E eu falei, não, fizemos tudo, fizemos audiência, o casal foi lá, e assinamos tudo que foram devolvidos, e cada casal saiu com o seu filho biológico, pronto, né? e acabou, e tá, papai, inventamos mais umas coisas lá. E ponto final, né? Ponto final. Né? Mas a gente tinha que inventar. Tinha briga de casal, por exemplo, muitas vezes eu resolvia chamando o sujeito lá e eu fazia uma encenação. Chamava o homem lá e eu passei a ver que tinha, quanto mais a encenação e quanto mais termos rebuscados, melhor. Então eu inventei um termo de bom viver, que não existia mais, isso existiu no Império, né? Termo de bom viver. E eu começava, saibam todos quanto conhecimento tiverem que no ano de Jesus Cristo, de 1980, né? No ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É mesmo? Fazia tudo um termo desse bacana, jeito, assim, com tudo quanto é coisa. E o cara lia isso, ficava meio... ele lia e falava que de agora para frente, levando em consideração, batata papá, eu prometo cumprir esse termo do bom viver sob pena de ser mandado às galés e tal. Aqueles termos, tudo. Termo antigo. Termo antigo. E o sujeito
Tinha um que tremia na hora de assinar aquilo, não adiantava nada. É lógico que não adiantava. Se ele não cumprisse aquilo, eu não podia fazer nada. É lógico. O máximo era processar o cara, mas... Psicologicamente, surtia um efeito muito grande. Nossa, mas surtia não teve nenhum caso. Eu devia comentar lá, rapaz, eu assinei um termo bom viver, agora eu tô preso nesse trem, eu não posso fazer nada. Se eu fizer alguma coisa, eu tô na cadeia. Tô na cadeia. Aquele promotor é fogo, hein? É fogo. Mas são coisas assim, né? E agora, hoje, o mundo está muito apressado, né? Está muito apressado. Lógico. Você vê a convivência, não que os juízes e os promotores atuais sejam más pessoas, não é isso. Lógico. Mas você vai lembrar direitinho como é que era a convivência do advogado e os juízes quando eu vim para cá. Outra coisa. Era outra coisa. Agora, hoje o juiz também tinha menos serviço. É verdade. Tinha menos serviço. Você entrava na sala do promotor, na sala do juiz. Ele tinha tempo para te atender. Tinha tempo, você tinha muito mais amizade, né? Hoje você vai, quer dizer, aqui em Barretos ainda nós temos um certo acesso a eles, né? Mas existe um funcionário para te atender, para perguntar quem você é. Quer dizer, mudou tudo completamente, né? No meu tempo nós não tínhamos funcionário nenhum. Não tínhamos funcionários. Com aqueles promotores mais antigos, a gente guarda uma amizade maior. A porta ficava aberta. O advogado podia entrar a qualquer hora. Lógico, é verdade. E eu atendia com o maior respeito. Por quê? Porque fui advogado. Então, é outra coisa, né? Porque fui advogado. Então eu tinha respeito pelo advogado. Lógico. E não é um respeito protocolar, né? Era um respeito que eu sentia realmente que devia ter. Não tem a menor dúvida. Doutor José Henrique de Freitas, o grande tema hoje na atualidade é essa diminuição da maioridade penal de 18 para 16 anos. E o que o senhor acha disso? Mesmo no Ministério Público, as opiniões se dividem e tem muita gente que acha que não pode mexer nessa menoridade e tal. Eu vou falar da minha vivência pessoal e do que eu observei ao longo de toda a minha carreira. E pelo que a gente está vendo aí também. O primeiro argumento que eles falam, mas se reduzir a menoridade penal, as cadeias já estão cheias, e agora, como é que vai ficar? Bom, não tem lugar, né? Mas se eu for seguir esse argumento, eu vou falar, não, então não pode prender mais ninguém. Todo mundo pode roubar, porque a cadeia está cheia, né? É o mesmo argumento. O tráfico de drogas não pode ser proibido. Não pode, porque a cadeia está cheia. Então isso não é argumento. E outro, esse negócio de cadeia, isso é problema do governo federal. Do executivo, fazer ou não prisão. Isso é problema dele. O sistema penitenciário no Brasil é horrível, né? Isso não tem a menor dúvida, mas não é problema da lei. Isso não... Essa argumentação, então não pode prender o menor, porque a cadeia está cheia, então não pode prender o ladrão, o traficante, ninguém que faz crime porque a cadeia está cheia. Então esse argumento, para mim, não serve. Tem uns outros argumentos que nem vou perder tempo em falar. Mas o último argumento é que o jovem não tem ainda a sua personalidade formada. Né? Então, mas isso é resquício ainda de teorias penais, que o senhor estudou isso na escola, teorias penais que se aplicavam num tempo romântico. No tempo do rapazinho inocente, do tempo do rapazinho bobo. Hoje você vê um rapaz de 15, 16 e menos. Sabe de tudo. Não é que sabe de tudo. Por exemplo, ele já é o chefe ele vigia a boca. Ele ganha muito mais do que qualquer trabalhador que trabalha aqui, levanta às 8 horas e dorme às 8 da noite. Ele ganha bem mais. Ganha bem mais, não tem dúvida. A hora que ele recebe um 3/8 na cinta, ele é o dono do mundo. Ele é o dono do mundo. Então, o que acontece? Em primeiro lugar, isso. Há uma atração tremenda. Esse rapaz com 16 anos, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Sabe muito bem. Não adianta você falar que ele é um inocente, porque não é. Ele toma a decisão dele e faz e pratica os crimes. Agora, e é tão inteligente, essa tendência eu já tinha notado há muitos anos, mesmo quando eu estava na ativa. O que acontecia? Quando saiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, aí já começou.
Hoje em dia, junta 3 maiores, né? Tráfico, eles são pegos, mas sempre tem um menor no meio. E de quem que é a droga? É do menor. É do menor. Doutor Zé Henrique, eu sei que esse é um assunto que vamos prolongar bastante. Sim. E nós vamos então abrir mais um intervalo para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos com o doutor José Henrique de Freitas e esse problema da maioridade penal. Voltamos já. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o ex-promotor de justiça aposentado, Dr. José Henrique de Freitas e membro da Academia Barretense de Cultura. O senhor estava comentando sobre o problema do Estatuto da Criança e do Adolescente, 3 maiores e sempre tem um menor no meio, né? Sempre tem um menor. E é preciso ter muita visão, porque senão são levados. Mas na maior parte, o que fica? O promotor fica fazendo papel de bobo, o juiz também, porque não tem prova contra os outros, e então o menor assume. As pessoas esquecem, mas no assassinato do Celso Daniel, aquele prefeito lá de São Bernardo, São Caetano... Santo André. Prenderam vários e tinha um menor no meio. Ele assumiu. Não, quem matou fui eu. Agora, vai falar que esse menino é um inocente, que é uma criança? É claro que o jovem precisa de estudo, ele precisa de assistência, ele precisa de escola, lógico. Mas isso é outro problema. Agora, dizer que hoje um rapaz que faz parte de quadrilha, de tráfico, que estupra, que é um inocentezinho que não sabe o que quer, que porque está com ainda a personalidade não se formou, isso é muita inocência. É muita inocência. Então, esses argumentos... O menor até já vota para a presidência, já vota para o governador, já vota para o prefeito, né? Quer dizer, com 16 anos. Com 16 anos. Ele pode montar uma firma, ele pode casar, ele pode ser gerente de uma firma, ele pode fazer transações comerciais vultosas e não pode ser, ter um processo contra ele. Esse negócio de 3 anos, não é que o menor fica 3 anos, até 3 anos. Não, né? É outra coisa errada. Né? É outra coisa errada. Porque nunca fica os 3 anos. Nada, e não é isso. E 3 anos também não é nada. Não é nada. Conforme a gravidade do crime, em muitos países, o menor ele é processado como gente grande. Lógico. Gente grande. Eu até acho, viu, doutor José Henrique, aparteando um pouquinho o senhor, que não devia ser nem 16 anos. A partir do momento que o menor tivesse consciência daquilo que praticou, seja lá 12, 13, como em quase todos os países da Europa, Sim. Né? Ele tem que ser condenado. Não adianta, de repente, o menor de 13 anos comete uma série de homicídios, ou aí daí. Exato. Na Inglaterra é assim? É assim. Certeza? Estados Unidos, vários estados, lá porque é diferente um pouco, né? Cada estado tem a sua legislação. Mas em vários estados o menor... ele é julgado como o maior. Porque se baixa para 16 anos, aí os de 15 vão passar a ser os menores. Né? Exato, exatamente. Então, essa internação, o menor nesses... A Inglaterra, que eu falo porque eu conheço, assim, eu estudei um pouco lá a legislação nessa parte aí. A Inglaterra, o menor fica e lá funciona. Se tem psicólogo mesmo olhando... Se pelos testes ele for perigoso, ele fica 5, 6, 10 anos. 10 anos. Não é 11, 12. E se for um louco, já concluir que é louco, ele vai ficar a vida inteira. Então, funciona aqui. Esse exame criminológico que eu acabei de falar, é feito aqui, mas é uma piada. Uma piada, né? É uma piada. Um exame criminológico em Barretos não existe. O psiquiatra que vai lá dar o parecer, o psicólogo, o assistente social. Existe assistente social, mas o exame é uma piada. Então, daqui 3 anos, o menor... Só quando tem uma grande repercussão é que ele segura o menor. É o caso do Champinha lá. O Champinha que está segurando até hoje. Porque é um louco. É um louco. É um maníaco. Aquele se soltar... É menor, é menor. Então, por que aquele lá pode ficar preso? E os outros não podem. Os outros têm que soltar. É por causa da repercussão, né? Repercussão. Então tem que ficar lá. Esse assunto tem que ser sem paixões ideológicas, né? Geralmente a turma
da esquerda é favorável a essa liberação e o menor é intocável. O que acontece é que o excesso inverteu, o excesso de proteção inverteu as prioridades e os valores. Antigamente, o professor era respeitado. O meu pai falava para mim, o professor vai te ensinar um punhado de coisas que eu não posso ensinar. Ele é seu segundo pai. Você tem que obedecer. E eu ia para a escola com essa consciência. Ali tem uma pessoa que eu tenho que obedecer. Lógico. Hoje o aluno bate no professor. Bate no professor. Bate, machuca. E o pai apoia. E o pai vai lá para defender o... Não todos os pais, evidentemente. Mas tem. Mas tem muitos pais que apoiam a agressão. As mães, chegam lá, vão discutir com o professor. Mas e por que isso? O professor, ele não tem impulso, não tem nada. Ele fica com medo. Fica com medo porque eu vou apanhar primeiro do aluno, depois do pai do aluno, e depois vou levar um processo da diretoria, um processo de um promotor que não pode, o menor não pode fazer isso, né? Essas coisas... Outro dia eu assisti uma palestra de um professor que ele deu aula muitos anos e hoje ele faz palestra. Tem a minha idade. Ele é de Minas Gerais, mas fica aqui em São Paulo, ele dá aula em cursinho, é um cara muito bacana. E ele falou, olha, quando eu completei 60 anos, o que ele falou não é bem exato não, mas é bem interessante assim, é bem humorístico. Ele falou, quando eu completei 60 anos, então pela lei brasileira, o sujeito de 60 anos é idoso. Já é considerado idoso, pela lei do idoso. E ele falou, aí eu fui estudar meus direitos, essas coisas todas, e eu fiquei muito satisfeito, porque eu ainda dava aula ainda aos 60 anos, e eu descobri que o idoso tem proteção. Então, tudo aquilo que eu sofri de não poder punir meus alunos, ser rigoroso, agora eu posso fazer, porque o Estatuto do Idoso me permite. Agora eu estou brincando, evidentemente. Né? Ele falou isso brincando. Mas, no fundo, ele quis demonstrar que durante tanto tempo algumas coisas têm que ser estabelecidas. Respeito. Da mesma maneira que o professor também tem que respeitar o aluno. Lógico. Claro, é óbvio. Né? Mas, então essas coisas é que vão mudando. Aí você não tem a dúvida que o menor fala, não, nada acontece comigo. Então não acontece. Liberdade total, o mundo não é assim. O mundo não é assim. Você tem que obedecer horário, você tem que obedecer muitas coisas. Não é porque existe democracia que vamos ter bagunça, né? Não tem nada disso. Né? Então eu sou a favor dessa redução, tá? Mais do que na hora. É claro que tem que ter acompanhamento. Agora, se o senhor é a favor de reduzir para 16 ou não tem idade? Para 16. 16. Ou, no máximo, fazer assim, que não fique preso só 3 anos, conforme a gravidade. Um crime hediondo, eu estou falando nesses casos graves, é claro. Então, que ele fique mais recolhido, né? Então, agora, de qualquer maneira, para 16 o sujeito pensa, sim, pensa. Você vai dizer, mas hoje os menores de 18 também delinquem. Delinquem, mas é porque não acontece nada com eles. E o Brasil de hoje, hein, doutor? O que o senhor está achando de tudo que está acontecendo por aí? Olha, tem esperança, doutor? Eu tinha um professor de Direito Civil, que ele... E depois eu fui dar aula, né? E eu contava esse caso. Quando você fazia uma pergunta para ele que ele não sabia, ele te encarava e falava assim, excelente pergunta. Excelente pergunta. Aí ele começava a dar rodear a coisa, né? Essa pergunta você tem que analisar pelo lado objetivo e subjetivo. Isso tudo, né? Tudo na vida é assim. Né? Tudo na vida é assim. E também pelo lado das questões conjunturais, históricas e também políticas do contexto em que foi elaborado. E aí ele ia falando bonito. E não respondia absolutamente não respondia nada da pergunta que ele não sabia. E o aluno muitas vezes fala, poxa, esse cara manja, hein? Ele manja, porque ele fala bonito, né? Então você me fez uma excelente pergunta, você me fez. Mas o senhor não vai sair pela tangente. Não vou me furtar. Não vou me furtar a responder. Em 70 anos da minha vida, e eu acompanho assim política ativamente, eu te falei que eu fazia política estudantil no colegial,
Eu nunca vi uma crise igual essa. Política, brava, moral, então, política. tá demais, né? Tá demais. Eu nunca vi. Nunca vi um presidente da República, no caso agora é uma presidente da República, ser tão desrespeitada do jeito que ela é. Eu não votei nela, não gosto dela, não gosto do jeito dela, não gosto do partido dela, acho que estão fazendo tudo errado. Vieram estragando isso nos 2 mandatos do Lula e no primeiro dela, e as consequências estão aí, todo mundo vê, não precisa inventar, né? Mas também a gente precisa respeitar o cargo da presidente da República. Se ela chegar aqui, a gente tem que tratá-la de excelência, temos que respeitar o presidente da República, né? O cargo do presidente da República. Lógico. Enquanto for presidente da República. Mas não estão respeitando nada, eu nada. nunca vi em todos os jornais, televisão, na internet, então, nunca vi, coitada, essa moça. Dirigem palavras de baixo calão para ela, né? Impressionante. Apareceu uma comparação das 2 rainhas que o Brasil. Você viu essa? Não vi, não. Viu? Eu acho que eu não vi, não. 2 rainhas, a da Inglaterra, naquele trono, com aquela dignidade, com aquele manto bonito, né? E do lado, uma senhora com a calcinha riada, o vestido para cima, não estava aparecendo nada assim, os órgãos, e num vaso sanitário, dizendo essa é a nossa rainha. E era Dilma. Quer dizer, eu acho uma falta de respeito eu aí, acho, né? Eu acho que há um limite para isso. Há um limite. Assim como aquele idiota daquele Rafinha lá, Bastos lá, que acha que é humorista, né? Acha que é muito inteligente. Um idiota. Ele um dia num programa ele falou que nem ela ele traçava, nem ela. Nem é. Ora, isso é outro desrespeito também. Lógico. Né? É um outro desrespeito. Mas eu estou falando isso porque eu nunca vi isso na história do Brasil. Nunca vi tamanha bagunça, nunca vi falta de liderança. Eu estava ouvindo no rádio quando eu vinha para cá. Eu acho que nem com o Collor aconteceu isso. Nem com o Collor. Nem com o Collor. Nem com o Collor. No rádio eu vinha vindo, pegaram 2, o presidente do Senado, 2 bandidos, né? E o Cunha, que é o presidente da Câmara. Eles estão brigando e falando, não, eu não vou fazer. Mas como eu não vou fazer isso? Você tem a obrigação de votar as coisas. Você é um servidor público, você é um político, mas é um servidor. E os 2 brigando, não vou fazer isso, porque... Parece que mandam da nação, né? Mandam e ponto final. Nunca vi isso na história do Brasil, o presidente do Senado ficar brigando com o presidente da Câmara por coisas particulares dele. Então, há uma confusão geral, não há comando. Eu vi também que ela mandou embora o ministro da Saúde por telefone, né? Por telefone. Ora, meu Deus, é um ministro. E ela que convidou esse ministro. Certa vez despediram o Leão, que era técnico da seleção brasileira, por telefone. Ele ficou louco da vida, né? Ficou pé da vida. É claro que fica. É dureza, né? Isso tudo demonstra. É um ministro, né? É um ministro. É um ministro. Tem que chamar e agradecer. Agradecer o serviço que explicar ele prestou, por quê, né? Explicar, dar uma satisfação. Mas assim... em termos econômicos, então, eu não sou autoridade para analisar a crise econômica. Mas há uma balbúrdia, o mercado está louco. Está louco. O mercado está louco, o dólar mais disparando, né? Mais de R$4. Então, isso tudo mostra o quê? Uma insegurança total, né? E, pela primeira vez, eu ouço muito o povo, ouço muito. A gente tem que aprender muito. Eu parei no posto de gasolina faz pouquinho tempo. O frentista, a primeira pergunta é: aí, doutor, como é que tá, né? Lá em Ribeirão. Eu falei, falei o comentário, né? Ele falou, doutor, o duro que essa crise está batendo no Chico e no Francisco. É verdade. Bela definição. Bela definição. Doutor, eu vou pedir permissão para abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e voltamos já já com o ex-promotor de justiça, Dr. José Henrique de Freitas. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o Dr. José Henrique de Freitas, membro da Academia Barretense de Cultura
um intelectual, um homem de cultura elevada. Doutor José Henrique, o senhor recentemente fez algumas palestras sobre o grande poeta Fernando Pessoa, sobre Mário Quintana, esse extraordinário poeta gaúcho. Vamos falar um pouquinho do que o senhor falou, do que o senhor sabe sobre Fernando Pessoa, que é um poeta muito querido por todos, né? Todos adoram falar sobre Fernando Pessoa, né? E o senhor o conhece bem, né? Fernando Pessoa é um oceano, né? É um mar. É um mar, né? É um mar. Você se perde, você entrando na obra de Fernando Pessoa, esse homem, ele sabia direitinho da sua missão e ele colocou-se, ele falou para ele mesmo, e ele declara isso, a minha missão é promover a língua portuguesa, colocá-la num patamar acima de Camões. Nossa. E a cultura literária é a minha vida e a minha missão. E ele viveu para isso. Ele não fazia mais nada. Teve uma namorada durante 9 anos, mas a coitada sofreu muito. Porque a grande amante dele era a literatura. Era literatura, né? Era literatura. Não fazia nada com o Fernando Pessoa. Exatamente. E ele vivia dia e noite. Ele não tinha... era um sujeito que podia ter ganhado muito dinheiro. Não deve ter ganho coisa nenhuma. Não, ele foi alfabetizado. Muitas vezes as pessoas esquecem disso. Ele foi alfabetizado, em primeiro lugar, em inglês. Porque ele era ainda menino e a mãe dele, ele perdeu o pai muito novo, e a mãe casou-se com um cônsul, que era português, que era cônsul na África do Sul. Na África. E ele foi para lá, e lá ele se alfabetizou. Ele ganhou, era um colégio inglês, com todo aquele rigor, e ele, o portuguesinho, ganhou um prêmio Rainha Elizabeth como o mais brilhante ensaio em inglês lá da escola. Nossa. Ele ganhou. E esse é uma coisa interessante, isso a gente fica imaginando, né? Esse prêmio dava direito ao aluno lá da África do Sul a estudar numa universidade com bolsa, lá na Inglaterra. Mas ele não pôde porque a mãe teve que voltar, o pai teve que voltar para Portugal. E ele voltou para Portugal. Então ele foi alfabetizado em inglês, teve muitos poemas que ele escreveu em inglês e que foram publicados na Inglaterra, mas o que eu estou dizendo, ele podia ter ficado, se ele tivesse... É que o grande gênio, o artista de uma maneira geral, ele não tem uma organização financeira. Ele não pensa essa parte... Pode observar que todo artista precisa do quê? De um empresário. Do empresário. Que é aquele que vai ver os negócios, vai ver o contrato, é o que foca no negócio. E o artista é o que pensa só na sua arte. Ele, quando veio para Portugal, ele falava, escrevia em inglês igual em português, não tinha diferença. Ele se empregou numa firma onde ele fazia correspondência para outros países em inglês. Mas ele podia ter montado uma firma disso aí em Portugal e ter ganhado muito dinheiro. Não ganhou. Ele não gostava desse serviço, fazia porque precisava ganhar lá uns trocados. Ganhou um dinheiro da mãe, da avó, uma herançazinha, montou uma gráfica para editar livros. Não durou um ano. Quebrou. Quebrou. Claro que quebrou. E ele era esse gênio que pensava nisso tudo. E ele era um gênio muito inteligente. Ele estudou a fundo todas as questões que você pode imaginar. Religião, maçonaria, ele não foi maçom. Ele sabe mais de maçonaria do que a maior parte dos maçons que eram maçons mesmo. E ele foi um sujeito muito corajoso, enfrentou uma ditadura do Salazar, e a vida dele era a poesia. E ele entrava a fundo na poesia, né? Ele faleceu com quantos anos? 47 anos. Muito novo, hein? Muito novo. Ele morreu na noite do dia 29 para 30 de novembro de 1935. Como o senhor define, a gente vai voltar ao Fernando Pessoa, como o senhor define a poesia? A poesia? A poesia... Excelente pergunta, né? Excelente pergunta. Excelente pergunta. A poesia, ela em todos os tempos, ela nunca é valorizada.
Eu reli. Eu estou relendo a obra do Balzac todinha. São só 84 livros só. Mas eu estou terminando, faltam 5 livros. Num dos livros é a história... Que hora que o senhor lê? Mas o que você faz das 3 às 5 da manhã? Você não faz nada. É verdade. É verdade. Brincadeira, eu leio muito, né? Eu leio sempre, todo dia. À noite? À noite. De manhã, se eu tenho um prazinho, eu leio. À tarde, qualquer hora, não tem problema. Eu tendo um tempo e eu vivo lendo, né? Mas tem um livro do Balzac em que a história é um poeta, o problema do poeta. E o poeta, ele vai procurar um editor. E o editor chega e fala para ele assim, isso em 1850, na França, na França cheia de cultura, que era o berço da cultura europeia. E o editor fala, escuta, você não tem nenhum romance, né? Ele fala, não, eu sou poeta, eu escrevo poesia. Falou, ih, rapaz, poesia, isso aí, a gente imprime esses livros, ninguém compra. Depois esses livros vão acabar sendo vendidos lá perto do Sena, do Rio Sena, lá em Paris, né? Naquelas bancas de sebo, né? Sebo. Né? Você vê, isso na França, né? Que era o berço da cultura. O berço da cultura. E a poesia, ela sempre teve isso. Por quê? A poesia, ela é a forma mais refinada de literatura. A boa poesia. A boa poesia. Como tudo na vida, você pode fazer um livro bom, como você pode fazer um livro uma porcaria. Tudo é literatura, mas uma é péssima e outra é boa. Poesia tem isso também. O grande poeta, ele tem uma visão maior, ele enxerga mais. Algumas vezes o poeta é até profeta. Ele fala algumas coisas que depois acontecem, né? Então... mostra uma cultura também impressionante nas poesias. Tipo o Navio Negreiro, de Castro Alves. É uma cultura, para escrever uma poesia daquela, ele demonstra um profundo conhecimento de literatura, de geografia, de história. De mitologia. Mitologia, tudo, né? E era um moleque, né? Era um moleque, é verdade. 20 e poucos anos. Interessante você estar falando do Quintana, porque o Castro Alves, que você citou, e que, aliás, todo mundo sabe, que conhece o senhor declama o Navio Negreiro, que é uma poesia de uma extensão grande. É grande. É uma façanha. É uma façanha. Mas o Quintana, ele nunca quis se envolver em causas políticas. Sei. E ele dizia o seguinte, como é que eu vou ter ideologia para explicar um pôr do sol, né? Ele era poeta puro. E ele falou, o único poeta que ele respeitava e que conhecia, que fazia as duas coisas, fazia arte literária e ao mesmo tempo tinha um engajamento político, foi Castro Alves. Ah, é? Ele falou, o único. Porque os outros acabam se perdendo. Eu acho o Castro Alves o maior poeta que esse Brasil já teve. A poesia, eu acho também, né? Ele é grande. Eu gosto mais do Quintana. Sim. É claro que tem o Carlos Drummond, Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, tem alguns outros menos conhecidos que também são muito importantes. Mas o Quintana, ele tem uma característica. Ele pega um fato do cotidiano, de coisas simples, e vê um mundo nisso aí. E ele, é verdade. ele joga isso para fora com com um lirismo muito grande. Eu escrevi um artigo outro dia dizendo que ele era o último dos líricos, porque a poesia, ela tem essa finalidade. Existe a poesia engajada. O Navio Negreiro, é uma poesia importantíssima, foi um abalo no tráfico de escravos. Né? Esse tipo de poesia, que é a poesia, o italiano chama de aggiornamento. Aggiornamento você está engajado numa causa política, né? Ela é importantíssima. Ele era engajado em causas sociais. Em causas sociais, é muito importante. Mas existe aquela poesia em que você entra num universo que o cotidiano apresenta e você passa e fala, mas meu Deus, é isso mesmo, né? Eu não pensava nisso. Então aí é aquela beleza. E poesia é uma coisa que não adianta você
querer estudar a poesia, analisar. Mas o que é que está falando isso aqui? A poesia, ou você gosta ou não. Ou não, é verdade. Você gosta ou não. Ou ela te toca ou não. Não tem problema se ela não te tocar. Não há problema nenhum nisso. Mas alguma poesia te chama, te toca num âmago seu, num interior seu, que você fala, meu Deus, mas que coisa bonita isso. Castro Alves tem uma poesia que chama Laços de Fita. Sim. Poesia maravilhosa, tipo até infantil, mas é uma beleza de poesia. Mas beleza. Mas, Dr. José Henrique de Freitas, eu preciso chamá-lo novamente, porque nós acabamos não falando muita coisa sobre Fernando Pessoa e nem Mário Quintana. E no final do programa eu gostaria de fazer aquela pergunta tradicional: qual é a pessoa na história que o senhor se curvaria em reverência? Há muitas Uma pessoas, só? né? Muitas pessoas, mas esses poetas eu me curvaria perante eles, que são gente muito importante, né? Mas no Brasil, no mundo, né? Geralmente o que você lembra, de quem que você vai lembrar? É daquelas pessoas que exerceram o amor na sua verdadeira dimensão, que é o amor universal, é o amor pelo todo, né? Sim. E o padre Pierre Teilhard de Chardin, que eu não sou assim católico praticante, nem pertenço à Igreja Católica, nem a outra religião assim de pertencer, né? Mas ele citou numa última encíclica dele um padre, um jesuíta que estava esquecido, Pierre Teilhard de Chardin, que desde aquela república lá eu estudava, desde meus anos de estudante. O Chardin, ele dá uma definição de bem. Faz o bem todo aquele que promove o gênero humano em geral. Então, todos que na história que fizeram isso, eu me curvo diante deles. Doutor José Henrique, muito obrigado pela sua participação no programa. Vou trazê-lo novamente para a gente estudar bastante, falar sobre Mário Quintana e Fernando Pessoa, que eu tenho a impressão que o telespectador irá gostar muito. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Eu que agradeço a deferência. E vamos terminar o programa novamente com uma poesia, como sempre o fazemos. Hoje vamos trazer uma poesia de Cruz e Souza, Triunfo Supremo. Quem anda pelas lágrimas perdido, sonâmbulo dos trágicos flagelos, é quem deixou para sempre esquecido o mundo e os fúteis ouropéis mais belos. É quem ficou no mundo redimido, expurgado dos vícios mais singelos, e disse a tudo o adeus indefinido, e desprendeu-se dos carnais anelos. É quem entrou por todas as batalhas, as mãos e os pés e o flanco ensanguentado, amortalhado em todas as mortalhas. Quem florestas e mares foi rasgando, e entre raios, pedradas e metralhas, ficou gemendo, mas ficou sonhando. Muito obrigado, doutor José Henrique, obrigado, mais uma vez pela agradeço. sua participação no programa. Muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Alto Posto Berrandão, 24 horas com você. Loja MAP, a tradição de Barretos. Memorial Jardim das Oliveiras, planos acessíveis à sua família. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado. Aço Norte, tudo em aço e ferro. E Fórmula e Companhia, saúde e economia todos os dias.